Queria convidar aqui os nossos painelistas do próximo painel sobre inteligência artificial, que é a Luciana Haddad, que é gerente de Business Development para soluções digitais da Roche Diagnóstica, o Pedro Prado, que é gerente de novos negócios e CFO da Doctoralia, o Lélio Souza Júnior, que é vice-presidente de Serviços Digitais e Soluções para a Prática de Medicinas da AFIA, e o Marcelo da Silva, que é CEO do Complexo Hospitalar do Grupo Marista. Também eu queria fazer um aviso que nossos painéis estão sendo todos gravados e depois nós vamos disponibilizar no YouTube da TI Inside e do Saúde Digital News, tá ok? Por favor, Kerim. Bom, como eu já dei uma palhinha no painel anterior, né, agora a gente vai tentar aprofundar o impacto da inteligência artificial na área da saúde. Então, para começar aqui o nosso papo, eu gostaria que a Luciana fizesse essa introdução em relação à opinião dela em relação ao impacto da inteligência artificial na saúde, como eles estão usando lá na Roche, né? Que experiências que você pode compartilhar aqui com o nosso pessoal, por favor. Obrigada, Claudinei. Muito bom dia a todos. Bom dia aqui, meus colegas panelistas. Super prazer de estar aqui com vocês. Então, antes de... Primeiro, agradecer também o painel anterior, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui agora. Mas o que eu vejo de mudança, pessoal, nos últimos anos trabalhando com inovação? Antigamente, né, alguns anos atrás, me perguntavam o que essa IA vai conseguir fazer. E, hoje em dia, a pergunta que eu mais escuto é o que vai acontecer depois que alguém decidir implantar essa IA dentro da minha instituição? Eu vou conseguir integrar, né, acabamos de falar de interop, com os meus sistemas legados? Esse resultado que essa IA vai trazer, ele é confiável? Eu consigo medir, no final de um mês, de um ciclo, eu vou conseguir medir esse indicador? Então, é a pergunta que eu mais escuto atualmente. E o que eu venho aprendendo, né, trabalhando com inovação, é que o ROI na IA, a gente habitualmente olha ele somente como custo. E, na verdade, o ROI na IA, na medicina laboratorial diagnóstica, ele vem em outro momento. Ele vem depois que eu conseguir atingir um benefício clínico, depois que eu conseguir atingir um benefício operacional. O que quer dizer isso? Eu devolver para o médico mais tempo para ele analisar um caso, eu devolver para ele mais dados para ele conseguir tomar uma decisão melhor para esse tratamento, eu tirar uma tarefa manual ou até mesmo encontrar o paciente em algum momento da jornada onde ainda existe um tratamento. Então, o que eu vejo de maior erro é a gente cobrar de um algoritmo algo que ele não foi desenhado para entregar. E aí eu tenho alguns cases aqui para trazer, mas antes, Claudinei, se me permitir, eu passo a palavra para o resto do time, e aí eu volto trazendo os cases que são muito direcionados à área de atuação nossa, que é a medicina diagnóstica. Beleza. Prazer a todos. Eu respondo aqui pela Doctoralia. Acho que, tentando trazer um pouco da nossa experiência, para que todo mundo tenha ciência, a Doctoralia ela é uma empresa europeia. Isso não é de conhecimento geral. E boa parte das coisas que a gente traz ao Brasil de inovação são testadas em outros países. E quando a gente está falando desse ROI, de todos os produtos voltados para a inteligência artificial no nosso ecossistema, a gente tem um nome específico na Doctoralia, chama-se NOA, então a gente tem vários produtos com esse nome, e no começo a gente identificava isso como um super diferencial. Só que agora, por mais que exista um portfólio de produtos, quando os colegas do painel anterior estavam falando aqui, a gente tem uma transcrição, eu falei, meu Deus, a concorrência está em todos os lugares, né? Então não adianta você pensar apenas no seu produto, mas como que ele vai se encaixar dentro da experiência do seu paciente. Você falou super bem que o ROI ele não pode ser só a parte financeira. Inclusive, existem situações, olhando para o marketplace, que é o produto principal da Doctoralia, existem clínicas que evitam estar no marketplace com a seguinte lógica: eu não quero que a minha clínica, que o meu paciente esteja exposto nesse ambiente, porque eu posso perdê-lo para uma outra clínica. Mas aí você não está pensando na qualidade do serviço que você oferece. Você está pensando em deixá-lo refém de você. Então, quando a gente, dentro do ecossistema que a gente tem de produtos de inteligência artificial,
A gente tem testado muita coisa. Algumas já caíram em desuso, que a gente percebeu que o paciente não ia usar, ou que a experiência para o paciente ainda não estava muito bem encaixada, e outras, até dentro da prática médica, que a gente, olhando no ponto de vista de tecnologia, de desenvolvimento, acha, cara, isso aqui vai funcionar demais. Mas quando o médico começava a usar, às vezes só funcionava para o psicólogo, não funcionava para o cardiologista. Então, acho que algo que a gente pensa muito, olhando no ponto de vista de ROI, é que a clínica ou o hospital todo seja beneficiado, e não só aquela especialidade. A gente precisa pensar muito em escala, porque senão eu vou estar muito nichado nesse produto. E é difícil chegar nessas conclusões, né? Mas eu acho que temos muita coisa acontecendo, é muito legal ver tantas inovações diferentes, às vezes concorrentes, às vezes complementares, e o desafio, de fato, cara, até que ponto vale a pena ir, porque a gente já vê em alguns mercados um avanço muito acelerado para IA e agora uma retomada de calma, está ficando muito caro. Então eu preciso começar a equilibrar melhor esses pratos entre investir em IA, trocando o meu capital humano, agora traz de volta, esse balanço ele é complexo, né? Maravilha. Bom dia. Obrigado. Obrigado pelo convite, parabéns aí ao painel anterior, realmente deixou muita coisa boa aqui para a gente continuar. Meu nome é Lélio Souza, eu sou vice-presidente de soluções de práticas médicas da AFIA. A AFIA é uma empresa brasileira, listada em Nasdaq, que tem, muito conhecida pela graduação em medicina, o maior grupo privado de graduação em medicina no país, em torno de 26 mil alunos de medicina. Além da graduação, a gente oferece educação continuada e soluções digitais para suporte à prática médica, atingindo aproximadamente 300 mil estudantes e médicos no país, com soluções de suporte à tomada de decisão clínica, que é o Whitebook, uma solução nossa, preparatório de residência, que é o Medcel, uma solução nossa, solução de prontuário para consultórios e clínicas, a gente não entra no RIS hospitalar, né? O iClinic e o SHOSP são soluções nossas, soluções para o relacionamento médico-paciente, no relacionamento, sobretudo para tratamento de diabetes, né? O GLI, que é uma solução nossa, então a gente tem um ecossistema de soluções e a gente vem usando AI já há um bom tempo. Eu sou engenheiro de formação, não sou médico, tenho o privilégio de estar trabalhando com AI nos últimos 10, 11 anos. É fascinante a evolução que teve, sobretudo aí com a ascensão de Generative AI, né, e o momento que a gente está vivendo, de vez em quando um pouco assustador também, né? Ontem eu vi uma estatística de 40% dos posts de médicos no TikTok são fakes, fabricados por AI. Então, a gente tem que moralizar um pouquinho a forma como a gente está usando, mas sem dúvida nenhuma é um momento de transformação importante da tecnologia e o retorno, como foi dito aqui, eu vou fazer eco, né? Se a gente olhar só retorno financeiro, num primeiro momento, a notícia que eu tenho para dar, com a minha experiência, ela não é muito boa, né? Quando a gente pensa em AI usando em processos internos, a gente está muito ligado à redução de custo, redução de headcount, aumento de produtividade, é verdade, a gente está experimentando isso, mas quando a gente leva isso para os produtos, né, e com essa pressão de concorrência que está acontecendo no mercado, a gente aumenta o custo desse produto. Eu não estou repassando esse custo para o meu cliente, a gente quer que ele use e ele está consumindo token, né? Então, se eu olhar só da perspectiva de investimento financeiro, a gente tem um desafio aí de equilibrar essas contas. Quando eu olho o impacto maior, como já foi dito aqui, inclusive no painel anterior, né, quando você pega uma consulta assistida por transcrição, o médico tem muito mais tempo com o paciente, você captura muito mais dados daquela consulta, né, ao invés dele registrar algumas informações no prontuário, obviamente você está aumentando a qualidade daquela consulta, através dos dados, se os dados forem bem usados, etc., um pouquinho do painel anterior, né? A gente vai trocar ideias aqui, falar de alguns exemplos, mas a gente tem trabalhado com isso, tanto a Generative AI mais recentemente, mas como a gente vem trabalhando com AI já há alguns anos, no uso dos dados internos que a gente tem para promover, né, para oferecer experiências melhores ali para o nosso cliente. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado por estar participando, parabéns aqui também aos panelistas do painel anterior. Então, meu nome é Marcelo, sou CIO, estou como CIO no Grupo Marista, um complexo de saúde, são 2 hospitais ali em Curitiba, Marcelino Champagnat e Cajuru. Um Grupo Marista com mais de 200 anos, atua muito na área de educação, né, com as suas universidades. E vou pegar o teu gancho, Léo, que eu acho que é perfeito, né? A gente tem implantado, é fato já, os ganhos
Mas quando você vai com um produto, o produto fica caro, e como é que eu, como hospital, repasso isso para a operadora, que é a minha fonte pagadora? Então, ele fica muito em torno, né, do que você está ali com headcount, eficiência operacional. Até posso comentar um pouquinho, e a gente tem um grande ganho, que tem sido um case interessante lá no grupo, que é em cima de recurso de glosa. Tem sido realmente um case bem interessante que a gente tem usado lá. E aí, nesse sentido, a gente tem até mudado um pouco. Em vez de a gente olhar o ROI, a gente está olhando dentro do grupo o ROA, que é o retorno em cima do ativo. Então, isso está virando um ativo, e não apenas em cima do investimento de você aportar cada vez mais tecnologia, mas é o que você tem feito isso. E a nossa saída tem sido a governança, que é um desafio. Eu faço um paralelo, né? Governar IA dentro das nossas instituições é igual você governar Excel. Pergunto, quantas planilhas de Excel tem nas instituições de vocês? Eu imagino e acredito que logo, logo será. Quantos agentes de IA tem nas organizações de vocês? Porque ele está no celular, ele está no particular do colaborador. Como é que você faz essa governança? Então, a gente tem visto que esse é o grande desafio. Como é que eu trago, como é que eu não bloqueio, como é que o meu setor de privacidade vai dizer, ei, isso está errado, a LGPD não permite isso, como é que eu trago? Então, o nosso case tem sido em torno disso, em torno de um COE de IA muito ativo, muito próximo das pessoas lá da ponta. No case nosso de orquestrador de IA, quem está criando IA é um médico intensivista. Ele tem um orquestrador e hoje, nesse momento, ele está trabalhando num agente para ver a questão da infecção. Então, ele está monitorando e criando esse agente e colocando nesse orquestrador do médico de UTI, que tem ali um auditor, um agente de auditor, tem um agente auditor, o nosso light no mercado do Paraná roda muito em cima da Unimed, então eu subo um contrato da Unimed, toda a evolução desse paciente que está na UTI, o auditor da Unimed, no formato de agente, já está averiguando ali. Então, eu vejo que o grande desafio é essa governança, como é que a gente vai dar conta e sair do outro lado. Luciana vai compartilhar com a gente algumas experiências que ela está fazendo, mas eu queria completar fazendo uma pergunta, né? Como é que ela avalia a questão da produtividade que a IA está trazendo para as organizações, né? Porque uma das coisas que hoje se fala muito é a questão da produtividade, da rapidez. Em contrapartida, como ele falou, tem a questão do custo, né? Porque hoje o pessoal está assim, com o cabelo em pé por causa do custo dos tokens, né? Explodiu o custo do uso dos tokens e também está deixando as empresas meio com o pé atrás em relação ao uso intensivo da inteligência artificial, né? Boa provocação, Claudinei. Pegando um gancho aí do Marcelo também, essa questão que você trouxe da governança é super importante, porque se a gente não mede antes, como é que a gente consegue provar valor depois? E se aquilo que a gente está medindo realmente é um gargalo para uma instituição, ele vai mover o ponteiro, né? Eu estou seguindo as normas locais, LGPD, eu estou validando esse algoritmo no meu ambiente aqui no Brasil, ou com a minha população. Então, são várias coisas que muitas vezes a gente fica pensando só no custo, ou no ROI, o custo financeiro, e a gente não olha outros pontos. Então, eu vou trazer 2 cases, Claudinei, e aí, nesses cases, eu respondo a questão da produtividade, tá? Então, como eu comentei, né, muitas vezes a gente olha só o custo, mas eu vejo que o ROI na medicina diagnóstica laboratorial, onde a gente está, a Roche está, ele está em 4 lugares diferentes e muitas vezes eles não acontecem ao mesmo tempo. Tempo, capacidade, consistência e desfecho. Tempo. Esse médico vai ter mais tempo para analisar esse caso que é mais complexo? Eu vou devolver esse exame, esse laudo, num tempo menor para o meu paciente? Capacidade. Eu vou conseguir produzir mais, fazer mais exames sem crescer a minha equipe? Consistência. Se eu pego aquela mesma amostra de sangue ou uma biópsia, por exemplo, de algum tecido, e eu coloco para alguém laudar uma pessoa, né, um médico, ou para uma AI não laudar, mas fazer algum tipo de contagem manual, por exemplo, eu vou ter o mesmo resultado? E, por último, desfecho. Eu consigo encontrar esse paciente num momento onde existe ainda cura para esse paciente? Então, para citar, né, e para exemplificar tudo isso, vou trazer 2 cases. Um do carcinoma hepatocelular, câncer de fígado. O câncer de fígado é um câncer
que ele cura cedo e mata tarde, porque é uma doença que cresce assintomática em um fígado que geralmente já está doente. E aí a distinção entre uma doença crônica de fígado benigna e um câncer é o que vai realmente dizer qual vai ser o tipo de adoção que a gente vai ter daqui para frente. Então, qual é o método hoje utilizado que é o padrão? É o ultrassom, a cada 6 meses para esse paciente. A Roche lançou um algoritmo chamado GAAD, G-A-A-D. G, gender, o sexo biológico, A, age, a idade, e 2 biomarcadores, vamos chamar de A e de D, tá? Esses biomarcadores que são exames de sangue, tá? Exame A, exame D. Um desses, às vezes, é feito com ultrassom, biomarcador A, tá? E muitas vezes não. Esse algoritmo, só fazendo um disclaimer, ele não é uma rede neural, ele não aprende com várias imagens, com vários laudos, com vários pacientes, tá? Ele é um algoritmo matemático. Então, ao invés de usar um padrão, só o ultrassom, ou só o exame A, ou só a idade, ou só o exame D, a gente está usando essa combinação de todos. E aí, a Roche patrocinou um estudo italiano com 100 mil pacientes por microsimulação. E o que a gente percebeu? Usando os 4 fatores, usando o algoritmo, a gente conseguiu aumentar a sensibilidade em 86,5%. Então, de cada 100 pacientes, eu consigo localizar corretamente 86, 87 pacientes, e a especificidade em 91,4%. Então, o que quer dizer? Que eu vou laudar corretamente quase 92%. Eu não vou trazer para um paciente que está com doença benigna, um câncer, ou paciente que realmente tem o câncer e precisa ser tratado, eu vou dar um falso positivo. Então, isso traz uma diferença bastante significativa. Agora, como a gente veio falar de ROI, a gente tem o custo-efetividade disso. Então, no sistema italiano, saindo de quem faz somente ultrassom para quem usou o algoritmo, que é o GAAD, a gente sai de 6,53 anos de sobrevida para quem faz só ultrassom, para quem usou o algoritmo GAAD da Roche, 6,57. Então, eu aumentei a sobrevida. E um custo em euros de 35.524 por paciente para 35.423. Aí vocês vão me perguntar, Luciana, são 100 euros. Mas se a gente multiplica por 100 mil habitantes, que foi esse estudo, a gente está falando em 262 milhões de reais. Então, quer dizer, é um impacto significativo, onde a gente consegue provar o valor, que eu entrego mais saúde, e eu acho esse paciente no momento correto da jornada, no momento onde ainda existe tratamento, e ainda assim ele me custa menos, tá? E posso falar mais um case, Claudinei? E o segundo case é de patologia digital. Existe um score chamado HER2, HER2. Esse score, o que é HER2? É uma proteína que existe na célula do tecido mamário. Quando existe um tumor maligno, essa proteína ela se reproduz de forma muito exacerbada, muito acelerada. E como que é feito esse diagnóstico hoje? Um médico patologista, né, um médico que se formou todos esses anos, com toda essa capacidade, com toda a sua inteligência, ele tem que contar essas células manualmente. Então, é feito através da contagem das células, é feito através da anatomia dessas células, então, observação, e é feito através de coloração. Então, é colocado uma corzinha, ela é marrom, quanto mais marrom, mais a possibilidade de ser um tumor maligno. Mas é um método manual. E existe a variabilidade. Então, quer dizer o quê? A gente pode ter 2 excelentes patologistas, um vai laudar de uma forma e outro de outra. Isso é documentado na literatura, né, médica. Então, o que nós fizemos, né? A gente tem um equipamento, é um scanner, que ele é o primeiro do Brasil, a ser implantado no Brasil com AI embarcada. A gente implementou esse equipamento no Einstein em 2024. E o que esse equipamento mais a AI fazem? Contam essas células automaticamente, colorem, verifica a coloração e a anatomia. Então, essa etapa da jornada, não estou falando do laudo inteiro, mas essa etapa que costumava demorar, em média, 1 hora, a gente reduziu para 30 segundos.
Então, são 99% de redução no tempo. Então, já respondendo sua pergunta, Claudinei, então, o que a gente devolve? Produtividade, tempo para esse médico analisar o caso, tempo para esse médico comparar esse caso com outros similares, tempo para esse médico olhar um caso que é atípico e que ele não é um padrão. Então, acho que aí a gente consegue exemplificar dessas duas formas. Para quem eu passo a palavra? Eu acho que posso seguir na lógica dos cases? Acho que os cases que eu acho mais interessante dentro do que a gente já consegue divulgar como Doctoralia hoje, passam primeiro, a gente tem na lógica de transcrição, acho que foi mencionado por você, acho que o passo inicial de simplesmente escutar algo, transformar em texto, isso já acontece há sei lá quanto tempo. Acho que um dos grandes desafios é como encaixar isso dentro de um prontuário bem organizado, e algo que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, a gente estava trabalhando junto com um grupo de oncologia aqui no Brasil, óbvio, eu não sou da área médica propriamente dito, né? Mas pelo que eu entendi, a urina é tratado de uma forma diferente a depender da região. Então, tem um pessoal... Eu sou de Fortaleza. Então, vamos imaginar, e aí me perdoem aqui, eu vou falar o que vier à minha mente, ok? Então, imagina que em Fortaleza eu vou chamar xixi, em São Paulo eu vou chamar urina, e em Curitiba, que é onde eu moro, inclusive, meus filhos estudam no Marista. Você também mora lá? Então, a gente devia ter feito isso em Curitiba, né? Teria sido mais barato. De qualquer forma, imagina que em Curitiba tem um outro nome. Acho que algo que a gente conseguiu avançar bastante dentro da nossa ferramenta foi que, independente da região que a gente estava, a partir do momento que o paciente estava comunicando algo que estava relacionado com urina, havia o entendimento correto de como aplicar isso corretamente no prontuário. Então, não era apenas uma tradução, era algo que, de fato, encaixava. Então, acho que esse nosso modelo de prescrição, e eu acredito que não só o nosso, mas outros também estão avançando muito nisso, é esse entendimento mais técnico do que está sendo conversado. O segundo é o que a gente está chamando de no evidence, que também é parecido com... Eu acho que foi o da Apvida que falou, o colega da Apvida, sobre a questão do assistente, acho que também o do Google também teve, que era a lógica de olhar apenas para repertório e documentação de estudos clínicos comprovados para dar uma segunda opinião ou um embasamento ali para o médico. Então, acho que é algo que a gente também tem trabalhado bastante, porque o risco é esse. Olhando, acho que os grandes números, se eu não me engano, a gente tem cerca de 50 mil... talvez até tu consiga me ajudar nesse número. Tem 50 mil pessoas se formando em medicina no Brasil por ano, mais ou menos, e umas 35 mil vagas de residência médica por ano. Então, a gente tem, independente de qual é o número, existem muitos médicos, existem muitos profissionais que estão se formando, mas que não têm uma vaga de residência. Então, a gente tem alguns riscos no mercado, e riscos esses de má qualificação ou coisa parecida, que se o cara coloca no chat GPT algum tipo de tratamento, o risco é gigantesco do que vai ser derivado disso. Então, a partir do momento que a gente tem ferramentas que conseguem suportar esse médico apenas com estudos comprovados de prática clínica, com inclusive as referências para que ele possa estudar, isso aumenta demais a capacidade da gente ter uma resposta muito bem qualificada. E existem outros que são mais básicos, mas que, quando a gente pega grandes hospitais, grandes grupos, é um negócio mais natural, mas como Doctoralia, às vezes a gente também quer ajudar aquele médico que tem uma clínica só dele, que ele divide com 2 ou 3, que eventualmente, eu não substituir, mas eu complementar a recepção com um chatbot que vai estar ali 24/7, porque a moça da recepção ela vai ter que almoçar, ela vai ter que ir no banheiro. E se cai uma ligação que aquele cara precisa para suportar a clínica dele naquele momento? Então, acho que essas ferramentas também ajudam não só a questão de produtividade, mas às vezes até de sobrevivência para uma pequena clínica, que em algum momento depende de 1, 2, 3 momentos de consulta, que se a pessoa não está ali para atender naquela hora, ele perde para o colega do lado, e ao perder para o colega do lado, talvez ele corra o risco de comprometer a saúde financeira da clínica dele. Então, acho que não é tão óbvia essa decisão, mas são casos que eu consigo trazer também, não só olhando grandes grupos que a gente tem aqui, mas também olhando a realidade daquele médico individual, daquela pequena clínica que está espalhada aí pelo Brasil. Para complementar aqui, eu acho que tem atores na cadeia de valor de saúde diferentes, né? Eu tenho um provedor que está, de fato, provendo a saúde ali, que talvez tenha alguns ganhos já mensuráveis, né? De um diagnóstico melhor, mais rápido, né? Quem tem hospital. No caso da AF, a gente tem ambulatórios para fins educacionais e que atende, né? Eu tenho parceria com o SUS, etc., mas a nossa grande atividade aqui, assim como Doctoralia, é ofertar soluções digitais, né? Então,
Então, eu não estou provendo exatamente a saúde, eu estou instrumentalizando aquele que provê a saúde. No nosso caso aqui, médico, consultório, similar aqui a Doctoralia. E, nesse caso, a gente vem embarcando AI nas soluções, né? Eu acho que as soluções são muito parecidas, né? A transcrição da consulta, uma automação das funções de consultório, né? Como o primeiro atendimento, sem dúvida, com muita valor para o usuário, né? Eu consigo ter um atendimento agora 24/7, mais padronizado ali, se alguém liga, se alguém quer alguma consulta, ou no próprio relacionamento com o paciente. A consulta em si, a gente já, no nosso entendimento lá, essa consulta, via de regra, ela já é muito rápida no consultório, né? Esse médico ele está sendo pressionado a cada vez fazer mais volume de consultas para manter ali a remuneração pelos custos da cadeia de saúde, né? O nosso modelo, ele é um modelo, na minha opinião, ele precisa ser mexido, né? A conta muito cara, as operadoras muito pressionadas por margem, o que paga-se para o médico achatado. Não é exatamente o tempo que a gente quer diminuir, mas, como foi dito aqui, é aumentar a qualidade dessa consulta, que o paciente possa ter mais atenção, né? E facilitar o entendimento da consulta e uma aderência a tratamento. Isso aqui também foi dito no painel anterior, né? Acho que o primeiro desafio é levar a pessoa até o serviço de atendimento, fazer uma consulta adequada, assertiva. O segundo é a aderência a tratamento. E, infelizmente, quando a gente mede em doenças crônicas, boa parte daqueles que entram na fase aguda é porque ele tinha, inclusive, o diagnóstico, ele tinha a prescrição, mas ele não teve uma aderência ao tratamento. Então, se o médico passa a ter, talvez, um papel aqui de plano de cuidado e as ferramentas da tecnologia podem ajudá-lo, né, a liberar esse tempo. Mas, num primeiro momento, a gente tem visto aqui um aumento do custo das soluções, a gente não está passando. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que a gente vai fazendo, além a transcrição voz, né, consulta de voz, o suporte à tomada de decisão clínica baseada em interface conversacional. Eu acho que muito feliz aqui o que você acabou de colocar. A gente tem muito cuidado com o que alimenta a AI, né? Acho que em medicina, no diagnóstico, não tem espaço para alucinação, né? Então, são conteúdos curados. Eu tenho hoje 200 médicos parceiros trabalhando conteúdos de fontes confiáveis, pesquisa científica, protocolos. Isso torna o nosso processo um pouquinho mais lento, é verdade, mas a gente tem mais confiança naquilo que a gente está oferecendo via AI. E quando eu vejo grandes players, né, a minha amiga aqui da Google falou, o OpenAI, todos eles estão saindo ali dos modelos abertos, mais genéricos, investindo, né, uma competição meio cruel aqui, mas investindo pesado ali em informações confiáveis de saúde. A gente tem, por exemplo, no Whitebook, é um suporte de tomada de decisão clínica, 200 mil médicos usando, seguramente no pronto-socorro aqui, eu aposto que mais da metade deve estar com esse... É uma solução do médico, né, do hospital, está usando ali o suporte de tomada de decisão clínica pela análise de consumo de conteúdo, é uma técnica de machine learning, a gente já usa há algum tempo, eu consigo te dar ali uma predição de surtos, né? Então, a gente pegou a dengue, né, surto de dengue em São Paulo uns 3 dias antes, leptospirose em Porto Alegre, no infeliz desastre que tivemos lá, a gente pegou alguns dias antes, surto da mandioca brava na Amazônia, alguns dias antes, simplesmente fazendo análise de análise temporal, machine learning, não é generative AI, em cima de dados de consumo de conteúdo. Então, isso a gente vem embarcando nos produtos praticamente diariamente. O ganho de produtividade que a gente começa a experimentar, né, a gente está começando a experimentar, são nos processos internos, né? Então, hoje, no ciclo de desenvolvimento de uma solução, a gente tem embarcado bastante AI, né? A gente construiu dentro de casa o que a gente chama de um DevEx, que é um framework para desenvolvimento de soluções, usando soluções de mercado, né? Usando os grandes LLMs, fazendo um fine tuning ali para colocar o LLM correto para determinadas funções, para não explodir, como foi dito aqui, o consumo de token. E isso a gente começa a experimentar ali um ganho expressivo de produtividade na velocidade de inovação. Eu consigo inovar com mais velocidade ali. Tem um tempo aqui de adoção no mercado. Então, a gente está do lado do médico ali, vendo. O médico ele tem uma preocupação em como adotar essa tecnologia, na confiança. A gente produz a inovação, tem um tempo ali de educação do mercado, do médico adotar, da gente ter feedback, de ajustar aquilo ali, para que, de fato, entregue o valor
que a gente quer e que o médico espera, né? Então, um pouquinho da forma como a gente vem trabalhando lá. Para o aluno, na graduação, a gente tem embarcado muito na experiência de aprendizagem, né? Buscando ali uma personalização da experiência, como se o aluno ali tivesse um assistente pessoal dele para ajudar naqueles temas que ele tem mais dificuldade, nos conteúdos propícios ali para ele aumentar a capacitação. Aquele aluno que quer se dedicar mais, que quer um extra ali, né, que ele tem hoje 24/7 na palma da mão dele ali, conteúdo muitas vezes preparado e auxiliado ali por AI para ajudar ele nessa capacitação. Então, são alguns cases que a gente tem já em prática dentro de casa. Tem aumentado a produtividade da prática médica. Aumentado a produtividade e a qualidade ali da informação da consulta, né? O impacto na saúde ali, a gente fala que a gente quer dar mais assertividade no diagnóstico, né? Então, a consulta assistida, como foi dita, eu tenho mais informação e eu tenho histórico, eu consigo apoiar o médico ali nas hipóteses diagnósticas, né? E como foi dito aqui, se alguns diagnósticos, se eu faço ele precocemente, o meu desfecho é outro, né? Então, doenças raras, se eu consigo apoiar no diagnóstico precoce, eu tenho muito mais chance de sucesso no tratamento de um paciente. Então, como aquilo não está no cotidiano do médico, não é o usual dele, muitas vezes ele perde a oportunidade de diagnosticar precocemente. A AI ajuda aqui, né? Então, está numa consulta padrão de rotina, mas se eu tenho dados, e aí volta o painel anterior, se eu tenho dados acionáveis por uma AI, né, o histórico desse paciente, os exames, etc., ele tem os protocolos, a AI pode sinalizar ali uma oportunidade, uma investigação maior num caso que foge ali ao primeiro olhar do médico, né? Isso tem um impacto tremendo para a saúde, né? Então, aqui é um aumento da assertividade no diagnóstico e também da produtividade, né? Mas a gente tem fugido um pouco dessa, eu vou diminuir, o médico já faz a consulta em 10, 15 minutos, né? Eu preciso aumentar o tempo paciente-médico e a assertividade desse diagnóstico, no primeiro momento. E depois tentar facilitar a adesão ao tratamento, né? Essa solução que a gente tem para acompanhamento de diabetes, um estudo, né, junto com algumas organizações, prova que o uso do aplicativo por um DM1, tá, com acompanhamento médico, reduz a hemoglobina glicada. Olha o impacto que isso tem para a saúde, né? A gente acredita que o médico vai começar a prescrever apps, né? Software as a Medical Device, né? Então, eu vou te prescrever um medicamento, vou te prescrever um app. Para quê? Para ajudar a coletar mais dados desse paciente ali tempestivamente. E agora, não vai ser o médico que vai interpretar todos esses dados, né? Eu, com o uso de tecnologia, posso usar esses dados aqui para ajudar, apoiar o médico ali a acionar esse paciente de forma mais tempestiva se algum dado sinalizar ali um risco qualquer, né? Então, isso é um uso, eu acho que é um impacto em saúde mais imediato que a gente pode provocar. Marcelo. Eu vou comentar também nos cases aqui, e eu vou falar desse case nosso do recurso de glosa. E a gente teve em perdas evitadas no primeiro semestre 1.324.000 e mais algumas casinhas aí, entre a glosa inicial, a glosa aceita e o recurso de glosa. E como é que foi esse case? E eu vou dando os pitacos de governança, enquanto eu vou contando um pouco dessa jornada nossa. Então, a gente tem um COI de IA corporativo, onde estão as escolas, onde estão as universidades. Aqui em São Paulo a gente tem a FTD, também faz parte do grupo, e a parte da saúde. E esse COI define as políticas, como nós devemos usar. E na saúde a gente tem o capítulo da saúde, onde a gente discute, esses COIs se reúnem semanalmente, o COI do grupo nas sextas-feiras e o COI da saúde nas quartas-feiras. E o que a gente tem tratado dentro desses COIs? Vem a demanda da área, né? Eu quero usar IA, todo mundo quer uma IA gourmet dentro da sua área. E o gerente financeiro veio para nós também, quero uma IA aqui no recurso de glosa. Tudo bem, mas para você ter, você tem que passar por uma trilha. E são 10 passos que a gente tem dentro da nossa trilha. No início, a primeira trilha traga o case. Como é que você quer usar? Aonde você quer usar? Onde você tem a ideia de usar para dentro desse COI, que a gente já vai avaliar com LGPD, com proteção de dados, se faz sentido ou não.
E ele trouxe esse COI para fazer no recurso de glosa, que é lá na camada final, quando a operadora já me disse não para aquele valor. E o foco foi na diária da UTI, que a gente começou a trabalhar, porque é uma grande fonte de receita, né, dentro do hospital, centro cirúrgico, oncologia, e a UTI também é uma grande fonte. E a gente começou a trabalhar com ele, através de prompt, e a primeira coisa que a gente faz é uma capacitação para esse usuário que está usando na ponta. A gente capacita ele, dando treinamento, ele tem trilhas que ele tem que fazer, até o nome da nossa trilha é do Turing a Jarvis, então pensando lá da máquina de Turing até o Jarvis, né, do Homem de Ferro, para que ele vai entendendo como funciona, como é um prompt, como criar um prompt. Quando ele começa a ficar bom ali no prompt, tá, e agora, o que a gente vai usar? E no início desse case, que foi lá no final de 2024, a gente usava Copilot e a gente usava o ChatGPT, ambos, né, corporativos, claro, com aquelas restrições que a gente tem, de não atualizar a máquina do próprio, né, da LLM fora da instituição, porque são dados do paciente que a gente está rodando ali. E a gente foi melhorando esse prompt e, caminhando com isso, vieram novas tecnologias. Aí surgiu o Notebook LM. O Notebook LM para a gente ali foi uma primeira grande virada, porque ali a gente subiu para dentro do Notebook LM todo um conteúdo de literatura, para que você possa fazer o recurso de glosa, e a gente subiu também todas as evoluções do paciente. E, pensando na governança, a gente fez a primeira medição. Demorava-se 20 dias no processo anterior, quando a operadora dava a negativa, essa enfermeira tinha que ler, entender, ler todo o prontuário do paciente, abria, pensa, um paciente que ficou internado, sei lá, 40 dias, ela lê todas as evoluções, achava onde que estava faltando uma descrição que o médico esqueceu, devolvia para o médico intensivista, o médico relia, colocava as tratativas como deveria ser, devolvia para a operadora, e a operadora aceitava ou não pagar aquele recurso. Com o Notebook LM, a gente diminuiu para 3 dias. De 20 foi para 3. Por quê? O que a gente fez? A gente fez um RPA. Toda manhã, 7 horas da manhã, salvo todas as evoluções daquele paciente, coloca no SharePoint, um robozinho vai lá, joga aquelas evoluções para dentro do Notebook LM, ou a gente corre em cima de toda aquela literatura e acha onde está a diferença. Só que, veja, aí que a inteligência artificial ela é sensacional e ela é muito superior à nossa capacidade humana. Porque a enfermeira, anteriormente, ela ia muito na descrição do que o médico intensivista colocou. A IA, ela ia em todas as evoluções, desde o técnico de enfermagem, da nutricionista, do fonoaudiólogo, e a qualidade desse recurso, com base na literatura. Eu não vou saber, o médico me perdoe, algum protocolo da Inglaterra que tinha lá, então a qualidade do dado era muito superior ao que o médico mesmo estava descrevendo, que ele ia procurar. E ele até comentou, e daí sempre, né, pensando também no CRM, quem dava a definição final ali, até hoje dá, nesse recurso, é um médico. Não, está tudo de ok mesmo, e ele concordava. Aí foi a primeira pergunta óbvia, foram duas. Mas por que eu estou usando no recurso? Será que não é melhor eu usar na auditoria concorrente antes de eu mandar para a operadora? Óbvio que sim. Aí a gente fez isso. Quando a gente fez, diminuiu o quê? O meu recurso de glosa, a produção deles. Eles não viam mais tanta necessidade do recurso, porque a operadora já me dava ok. A operadora começou a recursar menos, porque a qualidade da informação, a gente rodando essa mesma tecnologia na ponta, antes de enviar para a operadora, fez todo sentido. E ali a gente já teve um primeiro grande ganho, e aí, em QLs, a gente diminuiu nossas enfermeiras do recurso de glosa e elas começaram a atuar na auditoria. Aí surgiu a segunda pergunta óbvia. Mas por que eu estou fazendo na auditoria se eu posso fazer lá na beira do leito com o médico intensivista? E o médico lá na ponta atua. Hoje nós estamos nesse momento. Às 7 horas da manhã, salva-se todas as evoluções do dia anterior, a IA olha todas essas informações e sugere para o médico o que ele deve evoluir para esse paciente. Só que como é que ele tem feito? A gente não tem mais usado o Notebook LM, agora a gente usa um orquestrador de multiagentes. Então, essa médica intensivista tem lá o orquestrador médico TI, que lê essas informações e a primeira evolução é da enfermeira. Então, a gente tem um agente
com conhecimentos de enfermagem em UTI especializada, e ela coloca. Aí a segunda parte vem a nutricionista. E no prompt fala, nutricionista, discorde da enfermeira. O que você acha que está faltando aqui? E os agentes começam entre eles a discutir e vai dando ao final a evolução desse médico intensivista. Ele olha a opinião de todos os outros agentes que tem ali para ele concordar. Um ganho que a gente teve, além de tudo, é que a parceria. Anteriormente, quando a auditoria ia lá dentro da UTI, essas enfermeiras, os médicos já, né? O que esse pessoal vem aqui olhar o que eu estou fazendo, né? Agora não. A IA uniu esses dois. O que a gente pode melhorar aqui nesse prompt para ele já melhorar o teu serviço, já atualiza o meu? Então, de braços cruzados, a gente vê eles trabalhando juntos. E hoje, o dono que está criando esses agentes é uma médica intensivista, doutora Andressa, não sei se a doutora Alê conhece lá do nosso hospital, a doutora Alê foi nosso residente lá, por isso posso falar, né? Ela foi fazer um curso de IA, ela se apaixonou pelo negócio, e ela tem criado esses agentes. E a gente está criando agora um agente da CCIH que vai olhar também o controle de infecção, vai olhar dentro do nosso ERP se esse paciente está degradando ou não, o que ela pode atuar preventivamente também. Nosso próximo passo é não mais ter um robozinho integrando dentro do SharePoint essas evoluções. Aqui a gente vai direto na fonte do TASI e, por que não, ao final, quando o profissional estiver trabalhando, a IA já do lado dele já ir sugerindo. O que você pode fazer aqui? Esses seriam os nossos próximos passos e como a gente tem trabalhado ali dentro do grupo. Perfeito. Bom, quando a gente fala em inteligência artificial, um assunto também recorrente é a questão da segurança, né? Da cibersegurança no mercado corporativo, muito ligada à fraude, mas no caso aqui da saúde é a questão da segurança do paciente, né? Como é que vocês veem essa questão do risco, né? Principalmente do uso da inteligência artificial para decisões clínicas, no caso? Quem quer começar? Posso começar aqui? Aqui acho que tem duas perspectivas, né? Uma é o paciente usando, né, a própria ferramenta, né, para ter um diagnóstico, etc. Então, acho que tem um trabalho de conscientização aqui que ele deve procurar um médico, né? Pode fazer pesquisa, ele chega muito mais informado ali, mas é necessário ter o médico ali, né? Ali tem alucinação, né, eventualmente, ou não tem o histórico desse paciente. Esse é um cuidado, né, que a gente nota acontecendo e crescendo, né? A gente já fazia isso com o Dr. Google, né? Antigamente, sem ir substituindo ali, hoje faz com mais potência. Você acha que existe um risco, por exemplo, do Shadow AI para a área de saúde, como existe para a área corporativa? Na área corporativa existe, já existe, né? Eu acho que a gente tem usado, e no mínimo para se informar melhor hoje, né? Estou sentindo isso, diagnóstico, não sei o quê. Já existe, né? Eu acho que a conscientização é que isso não elimina o cuidado médico, né? Dentro de casa, eu acho que a segurança que é naquilo que a gente oferece com AI, hoje fazer alguma coisa com AI está cada vez mais simples, né? Então, a nossa orientação, primeiro, é usar as ferramentas corporativas para o dado corporativo não sair indevidamente do domínio da organização para uma rede externa. Esse é um cuidado constante, porque as pessoas hoje estão usando na vida pessoal, é uma vigilância constante, né, e de conscientização dos colaboradores que no ambiente corporativo ele precisa usar as ferramentas corporativas, né, ou, no minimamente, usar o ambiente corporativo. E a outra é naquilo que você está produzindo como é. Se o objetivo ali é um diagnóstico clínico, eu tenho que ter muita segurança do que está alimentando essa AI para ela oferecer ali alguma sugestão de diagnóstico clínico, né? Então, no nosso caso, a gente tem trabalhado com as nossas fontes, RAGs proprietários, de conteúdos, muitas vezes, inclusive, curado por médico antes da gente colocar, olhando os protocolos, recomendações das sociedades brasileiras, das especialidades. Então, tem esse cuidado aqui, que eu acho que vai ser crescente aqui em todas as organizações, né? Eu acho assim, Claudinei, se não tem segurança,
situação básica para a gente poder atingir os outros ROIs, a produtividade e tudo mais, né? Então, a segurança médica, ela é base de tudo. Porque se não tem segurança, não vai ter adoção da tecnologia, do AI, da ferramenta, e se não tem adoção, você não vai ter o que medir, você não vai ter ROI para poder medir. Então, muitas vezes vai custar, né? Vai custar, mas não é melhor que custe, que você invista, do que você ter que ter esse retrabalho? Então, assim, a pergunta que fica é quanto custa não ter, né? Quanto custa, qual o tempo que eu perdi, qual que é as informações que eu não tenho mais para poder fazer um diagnóstico ou acelerar esse tratamento. Então, eu acho que é isso. Então, para mim, segurança é... A Roche, por ser um grupo internacional, essas diretrizes, ela vem já da matriz? Como é que é a questão? Sim, são globais, as diretrizes são globais. A gente tem, o nosso time, inclusive, tem uma pessoa aqui na plateia que é responsável por isso. Então, não só de LGPD, de segurança de dados de paciente, anonimização desses dados, as plataformas totalmente agnósticas. Então, por exemplo, a gente tem um marketplace de algoritmos de patologia, onde rodam os nossos algoritmos e de terceiros. Só que esses algoritmos todos passam por esse mesmo compliance de segurança globais. Então, assim, a gente vai trazer para o Brasil, existe demanda, existe procura, vai resolver um problema aqui, a gente traz, mas com a segurança que isso já foi passado globalmente. É um universo, né? Pegando o gancho aqui, acho que dois impactos referentes à segurança da informação que a gente sentiu, possivelmente o pessoal da AFIA também, os contratos, às vezes, estão demorando mais para sair, porque a discussão jurídica, o nosso jurídico sente dificuldade, cara, como é que eu escrevo essa cláusula dentro do que eu consigo fazer, dentro do que o cara quer, dentro do que é possível, e como que o cara também se respalda. Porque a partir do momento que eu digo, eu não tenho como necessariamente vetar alguma alucinação que pode gerar tal impacto, etc., porque eu também dependo de Anthropic, depende de alguns outros players que a gente vai consumindo. Então, eu acho que essas discussões contratuais, elas têm, às vezes, até gerado mais lentidão em algumas negociações que vão impactar a vida lá daquele paciente que já poderia estar sendo beneficiado, dentro ou o médico, né? Porque os dois lados, no sentido de o vendedor e o comprador, estão passando por esse período de adaptar, inclusive, seus contratos para estar mais aderente a isso. E como o portfólio de produtos vai evoluindo muito rápido, aquele modelo que você usou para assinar um contrato em agosto de 2025, agora você vai renovar, tem uma outra funcionalidade, aquele contrato já não absorve isso. Então, acho que gerou-se uma complexidade operacional relevante, garantir que essa legislação e que essa segurança, cibersegurança, está funcionando. E eu trago um caso prático, que é algo que, comercialmente, a gente já poderia até ter ganhado mais, mas a gente deu uma segurada, e isso tem a ver com a questão global, que é dentro da ferramenta que a gente tem, por exemplo, de transcrição que eu citei, que é o Noah Notes, lá, que transcreve a consulta, encaixa no prontuário, integrado, etc., muitos donos de clínicas, eles começaram a pedir certos resumos do que estava acontecendo. Então, independente se eu sou uma clínica, eu vou chutar aqui de fisioterapia, endocrinologia ou sei lá o quê, todas as transcrições estariam ali dentro do Noah Notes, no prontuário, respeitando cada paciente. Só que o dono da clínica dizia o quê? Eu quero saber quantos têm diabetes. Eu quero saber quantas mulheres entre 25 e 35 têm, etc, tais coisas. E, assim, teoricamente, aquela informação poderia ser... a gente poderia chegar naquela informação através do cadastro da pessoa, talvez. Mas como ele queria que a nossa ferramenta de IA sintetizasse isso, muito possivelmente ela tem essa informação. Mas a gente ficou com muito receio de, cara, quais são as implicações que isso aqui pode gerar a partir do momento que eu abro margem para que esse montante de transcrições seja unificado em algum analytics, o que mais que pode gerar que eu não estou vendo? A questão de privacidade. Exatamente. A partir do momento que eu entendo que, como dono da clínica, ele pode até estar querendo, se eu tenho uma população que está vindo aqui e majoritariamente são mulheres de tal forma, eu posso encaixar aqui até um outro produto para vender alguma coisa aqui dentro. Mas o risco que a gente tem dos limites desses filtros, a partir do momento que ele não está tão claro nem para a gente, nem para o mercado, Brasil e fora, a gente decidiu, cara, eu não vou te vender isso. Porque eu posso ganhar mais dinheiro, mas o risco que eu vou ter aqui é muito grande. E para fechar essa parte, poder passar para os demais colegas e para os demais tópicos, eu acho que é muito legal, isso eu consigo falar, quando você comentou da multinacional, eu lembrei disso. É muito bacana que o Brasil está servindo, inclusive, de exemplo para inovações que a Doctoral está fazendo em outros países,
Porque a concorrência que a gente tem no Brasil é muito maior. Então, coisas que em algum momento a gente está discutindo nos nossos fóruns, nos nossos COIs, entre os países, tem coisas que acontecem no Brasil que, se a gente pega, olhando o exemplo da África aqui, a gente tem o nosso PMS, a África tem o dela, no mercado brasileiro nem sei quantos tem, e as inovações uma vai disputando com a outra, vai copiando. Quando a gente chega e vai discutir isso com a Polônia, cara, vixe, isso não está nem no roadmap da gente aqui. Eu falei, cara, pois se tu não trouxer isso aqui para mim como padrão, a gente vai para trás. Então, acho que é muito legal saber que, apesar de ser um assunto super meio que da vanguarda, o Brasil, dentro da visão que a gente tem, pelos países que a gente está presente, são mais de 15, a gente está muito bem assessorado no ponto de vista de inovação. Tem muito player bacana aqui acontecendo, tem muita situação e muito case que está sendo exportado. A Doctoralia faz isso, outros players também fazem, então isso é muito legal. Marcelo, eu vi que o Marista tem um procedimento muito bem elaborado. Vocês têm uma área só de compliance? Como é que vocês trabalham nessa questão do risco? Nós temos uma área de compliance que é corporativa de todo o grupo e que também deriva para dentro, a gente chama de frente de missões, que são as nossas unidades de negócio que faz todo esse acompanhamento, né? Então, a gente chama de canal direto, que qualquer um pode denunciar se houver alguma falha, perceber que está alguma coisa errada, e isso é desmembrado até o head dessa frente de missão, dessa unidade de negócio. O que a gente tem feito olhando, claro, né? Primeiro, o paciente tem que dar o de acordo para essa transcrição acontecer dentro do consultório. Todo e qualquer dado persistido no RP é o médico, é o profissional que tem que finalizar. E a gente está em implantação de uma ferramenta chamada DLP, que é a Data Loss Protection. O que quer dizer? O que faz essa ferramenta? Se eu pegar uma informação de um paciente, vou pegar um relatório do TASI, e for mandar para o meu Gmail particular, aparece um bloqueio na minha tela. Você não pode fazer isso. A gente está, nesse momento, implantando, a gente está sinalizando o usuário e vai um e-mail para o gestor dessa pessoa dizendo que ele está usando. Faz sentido, no dia a dia dele, colocar essa informação para um Gmail? E aí o gestor é que vai, nesse momento, ele está julgando. Ah, tudo bem, pode continuar. Como você falou, desculpa, né, a Luciana falou, não é barata. Mas qual que é o custo de não ter? Se essas informações vazarem de pacientes, a gente atende lá políticos dentro dos nossos hospitais, celebridades, e uma informação dessa vaza. Então, a gente tem tomado esse cuidado e colocando esses guarda-reios aí também e sinalizando o nosso usuário. Olha, a gente está olhando, que às vezes, só de você falar que a gente está de olho no que está acontecendo, já melhora muito essa percepção. Então, a gente tem que estar cada vez mais nos preparando, assim, nos precavendo com relação a isso. Bom, estamos chegando quase no final do nosso painel, então eu gostaria de fazer uma última pergunta, aquela do $1 milhão, né, para vocês compartilharem. Como é que vocês veem, assim, numa visão, digamos, de uns 3 anos do futuro do uso da inteligência artificial na área de saúde, né? Nós passamos da inteligência artificial para a inteligência artificial generativa, agora estamos entrando na IA agêntica, onde todos os processos são integrados, então um risco muito maior. Como é que vocês estão vendo o futuro? Qual é a percepção de vocês em relação à evolução da inteligência artificial na saúde? Eu vou daqui para lá, né? 3 anos, você prevê, eu não tenho ideia do que vai ser. Mas eu acredito que daqui a 1 ano, cada um de nós vai estar com o nosso agente de bolso ali, preparado, que nos conhece, nos monitorando e nos auxiliando a todo momento. A gente colocou recentemente, né, que a gente tem usado, um prompt que toda manhã ele me faz um resumo do que eu fiz ontem. Então, todas as conversas de Teams, todos os meus e-mails que eu acabei não respondendo, o que eu respondi, às 8 horas da manhã eu tenho um resumo. Então, se tem alguma pendência que eu deixei de ontem, o meu agente, meu secretário, já está me sinalizando às 8 da manhã. Então, isso já é uma realidade, a gente já está usando. Daqui a 1 ano eu não sei o que eu estarei usando. Daqui 3 anos é complexo, mas eu estou imaginando... Não sei se no nosso óculos aqui, como é a gente aqui me dando uma dica, né? Exatamente, que device nós teremos, né? Mas eu não tenho dúvida que nos próximos meses, anos, cada um vai ter o seu agente aqui te acompanhando. Troca o cartão, conversa o teu agente com o meu, eles marcam ali, vê na tua agenda como é que está a minha e a tua, e a gente vai ter essa reunião marcada. A gente nem se preocupa mais. Estou imaginando que vai ter algo nesse sentido. 3 anos realmente é muito complicado hoje de prever. Eu estava no evento ontem... Vamos diminuir o tempo aí. Falando exatamente disso e lembrando de alguns statements aqui, né? O Elon Musk, ele está prevendo em 3 anos, exatamente o mesmo prazo, 3 anos,
ter uma qualidade de cirurgiões, AI, por AI, numa qualidade melhor do que os humanos, né? O prazo dele 10 anos. O Bill Gates, ele, em 10 anos, entende que a inteligência, que hoje é um negócio mais raro, vai estar tão disponível que isso tem um impacto tremendo na saúde, né? Um grande VC dos Estados Unidos está prevendo que em 5 a 6 anos o FDA vai aprovar um app, né, uma inteligência que vai fazer o teu atendimento primário, né, como vai ser o teu médico de família, né, via o teu médico de bolso. A China já tem, né, mais de 1.000 cabines de autoatendimento. Hoje, por regulação, sempre está integrado no marketplace de telemedicina, né, mas você é atendido por um AI, você faz alguns exames nessa cabine e você tem a dispensação de alguns medicamentos nessa cabine se o médico, né, por telemedicina, atestar ali aquela prescrição, né? A Pindiango Doctor, que é uma empresa chinesa. Então, acho que tem um impacto profundo na saúde através da tecnologia. Eu enxergo de forma muito positiva, com mais acesso, né, que isso traga uma facilidade de acesso e mais assertividade em diagnósticos e num acompanhamento de tratamento, né? Acho que a gente tem uma ascensão de geração de dados de saúde, né? Cada vez mais a gente está todo cercado aqui de wearables, gerando muito dado, né? Já foi dito aqui, a saúde tradicionalmente gera muito dado, a gente usa muito pouco, é um dos setores que menos usa os dados, né? Mas é um dos que mais gera, né? Eu acho que a gente está nesse momento da saúde pela população ficando, né, ganhando longevidade, a gente precisando de uma saúde mais preventiva, etc. A gente tem muito dado aqui. Eu acredito numa transformação profunda aqui da saúde por meio da tecnologia. Pedro? Acho que, para não apenas reforçar o que já foi dito, tem duas coisas que me vêm à mente. Acho que a primeira, acho que a gente tem que ter ferramentas cada vez mais especializadas. Hoje a gente ainda tem muitas funcionalidades que servem para múltiplas especialidades. Eu acredito que a gente vai começar a nichar isso um pouco mais, para ser muito mais profundo e muito mais assertivo dentro das áreas da medicina. E eu acho que, culturalmente, a gente vai ser um pouco mais criterioso. Eu acho que hoje ainda o mercado ainda é muito apaixonado, inclusive como usuários. Qualquer coisa que apareça, eu vou contratar isso aí. Então, tem uma transcrição, contrato. Isso aqui integra com a minha agenda, contrato. Daqui a pouco o seu cartão de crédito está com R$4.000 em ferramentas aleatórias que não se comunicam. Então, eu acho que essa fase agora a gente está amadurecendo. Já deve ter gente que no começo adotou o ChatGPT, nem usa mais, mas ainda está pagando. Ele fala, não, eu também aderi ao Cloud, também ao Gemini, também não sei o quê. Então, acho que a gente vai ser um pouco mais criterioso. Então, acho que como provedores de soluções de tecnologia, a gente vai ter que focar nessas duas áreas. Ser mais especializado em algumas iniciativas e algumas especialidades que necessitam mais e já é mais comprovada a eficácia. E pensando como usuário, acho que a gente vai ser mais consciente de não se apaixonar e sair contratando coisas. E isso vai exigir dos provedores conseguir falar com a população certa e não disseminar um mesmo produto como se fosse aplicável para todo mundo. Perfeito. Luciana, ladies first, ladies last. Obrigada. Eu acho, Claudinei, que a gente vem lançando muitos algoritmos e a gente vai ter falando da medicina diagnóstica, né? Um momento muito de integração disso dentro da rotina. Então, olhando para esse mundo, eu vejo assim a IA sendo priorizada onde existe um gargalo médico, né? A gente sabe que existe um gargalo em médicos patologistas, médicos ultrassonografistas. Então, os novos estudantes, as novas estudantes não estão procurando mais essa especialidade. Então, quando existe um gargalo médico, quando existe um gargalo operacional, como o Marcelo trouxe bem, em glosa, em laudos, e quando existe um gargalo realmente no tempo do médico. E, assim, se existe... e aí vem minha dica final, né? Se existe esse gargalo, ele é claro. Se a gente, ele toma um tempo, né? Ele toma tempo das pessoas. E se a gente consegue monitorar, medir, para ver se esse indicador vai, eu acho que aí a gente tem que adotar. Então, isso que eu vejo aí para os próximos anos. Perfeito. Bom, gostaria de pedir uma salva de palmas para a nossa audiência. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo para cafezinho e voltamos aqui às 11h30 com a palestra do Diego Silva da Adobe. Por favor, muito obrigado por enquanto.